Bom dia, pessoal! O assunto da aula de hoje é sobre o reino protista e eu, que sou a professora Naira, vou explicar para vocês como funcionam as características gerais dos protozoários e das algas. Fala galerinha, aqui é o professor Fabão na área. Vamos prestar atenção que eu vou explicar sobre a classificação dos protozoários, hein galerinha? Fica ligadinho no vídeo. E aí galera, professor Juan na área aqui. Falar um pouco sobre as células do reino protista. E é isso aí, gente. Fala galera, professor Edson na voz aqui. Eu hoje estar falando um pouco sobre as doenças causadas por protozoários, seus sintomas e forma de prevenção. Então se acomoda bem aí e vem pro vídeo. Bom dia, gente. Eu sou o professor Glebson Filho e eu fiquei responsável por falar sobre as algas no reino protista. Eu vou estar falando sobre as suas características gerais, sobre as suas classificações, sua reprodução e no final vou estar mostrando algumas comidas que utilizam as algas comestíveis. Então, pessoal, sobre o reino protista. As características gerais. O reino protista ou protoctista é um reino onde estão agrupados os organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos e unicelulares ou pluricelulares, que não apresentam as características necessárias para que sejam classificados nos reinos plantae, animalia ou fungi. E aqui eu trouxe 3 exemplos. Trouxe uns protozoários e algas que vocês vão entender a seguir. Todos esses protistas, eles apresentam em comum o fato de serem organismos eucariontes, ou seja, eles possuem essas células com núcleo definido e organelas membranosas, que devido à grande variedade de organismos incluídos nesse grupo, outras características gerais são difíceis de serem determinadas. E aqui vocês podem ver que são partes das células eucarióticas próprias das espécies que pertencem a essa classificação. Aqui. A complexidade, né, que vocês podem notar dessa célula eucariótica é tão grande que ela sozinha ela consegue executar todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo. A locomoção, respiração, excreção, controle hídrico, reprodução e relacionamento com o ambiente, tudo é executado por uma única célula, que conta com algumas estruturas capazes de realizar desses papéis específicos, como em um organismo pluricelular. Como foi dito anteriormente, vocês podem perceber que o núcleo dele nucleolo, o aparato de Golgi, o citoplasma, o cloroplasto, a membrana plasmática, a mitocôndria, a vacula, tudo isso faz parte dele e isso torna ele tão complexo. Alguns protistas, eles são autotróficos, mas existem também espécies heterotróficas. Vale ressaltar que alguns protistas, eles são capazes de combinar essas duas formas. Eles podem ser tanto autróficos como heterotróficos, né? Eles misturam essa forma de nutrição. E eles são denominados, nesse caso, como organismos mixotróficos. Eu trouxe aqui os 3 exemplos, né? Aqui o primeiro exemplo nós temos essa alga, que ela é autotrófica. Nesse segundo exemplo, nós temos o protozoário, que ele é conhecido como giardia. Ele é heterotrófico. E aqui nós temos essa bênção, que é a mistura dos dois. É a alga, ela é conhecida como euglenófita. Então, vocês podem ver, bem interessante. Aqui nós temos o habitat. Esses protozoários, eles são, na sua grande maioria, aquáticos. Eles vivem tanto nos mares como nos rios, tanques, aquários, poças, lodo e, o mais interessante, na terra úmida. Há espécies que são mutualísticas e muitas são parasitas de invertebrados e invertebrados. Eles são organismos microscópicos, mas há também espécies de 2 a 3 milímetros. Alguns formam colônias livres ou sésseis. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Que são os plânctons. Eles são conjuntos de seres vivos que vivem em suspensão na água, dos rios, lagos e oceanos. São carregados passivamente pelas ondas e correntes. Nesse plâncton, eles têm 2 grupos de organismos. Temos os fitoplânctons, que são organismos produtores, fotossintetizadores, que são
representados, né, por dinoflagelados e também diatomáceas. Uma informação interessante sobre eles é que eles são responsáveis por mais de 90% da fotossíntese do planeta. E já o zooplâncton, que é o segundo, eles são organismos consumidores, eles são heterótrofos. E são representados principalmente por protozoários, eles são pequenos crustáceos e larvas de muitos invertebrados e de peixes. Aqui nós temos o processo de digestão. A digestão desses seres é intracelular, é bom que vocês prestem atenção nisso. Eles lançam os seus pseudópodes, que é uma projeção da membrana celular. E essa projeção, ela engloba o alimento. Então, dentro dessa bolsa, o fagossomo, onde fica o alimento, são lançadas enzimas para a digestão. Quando esse fagossomo ele está com as enzimas, passa a ser chamado de fagolisossomo, lançado que não foi digerido para fora da célula. Além do vacúolo, que é a bolsa para a digestão, os protozoários também têm um vacúolo que regula a entrada e a saída de água, que é o vacúolo contrátil. E aqui nós temos o exemplo. Esse é um vacúolo contrátil cheio de água. E aqui nós temos um que está vazio. Uma vez que eles não têm essa proteção física contra a perda de água, isso fica bastante complicado para ele. Esse processo todo é chamado de osmorregulação. Aqui nós temos a excreção, o sistema excretor. Os produtos solúveis de excreção podem ser eliminados em toda a superfície da célula. Então, nos protozoários de água doce, há um vacúolo contrátil, que ele recolhe, né, o excesso de água absorvido pela célula. Ele expulsa de tempo em tempo por uma contração brusca. O vacúolo é, portanto, esse osmorregulador. Aqui eu trouxe 2 exemplos para que vocês entendam como funciona a reprodução. Esse primeiro exemplo aqui é uma tecameba. A maioria da reprodução dos unicelulares ele ocorre por bipartição. Então, esse processo é uma bipartição. Ele é assexuado também, né? Aí esse indivíduo ele vai dar origem a 2 outros indivíduos idênticos. E como vocês podem perceber nesse processo. Já nesse segundo exemplo, eles são ciliados. Reproduções assexuadas ou também sexuada. Ele contém esses 2 tipos. Esses 2 indivíduos, eles vão se unir, trocar material genético por meio de uma ponte citoplasmática que eles possuem, e aí eles se separam. E aqui vocês podem ver, ter uma ideia, né, de como funciona a vida desses unicelulares, de vida livre. E agora nós vamos ficar com a explicação do professor Fábio. Fala galerinha, aqui é o professor Fábio na área. Vamos para explicar a classificação dos protozoários, galera. Preste atenção comigo, vem comigo e o 10 está na mão. Vamos lá. Na hora de classificar os protozoários, vamos pensar da seguinte forma. A gente pensa, eita, um meio que eles se locomovem. Como é que funciona os pezinhos deles? Todo ser humano tem um pezinho e tal, mas eles, os protozoários, têm os pezinhos específicos deles, que são estruturas simples. Aí na hora de ter o pezinho deles, eles vão lá se locomover e vão ser diferenciados por esses tais pés, entre aspas, né? A gente tem, nesse grupo, dividindo eles, a gente vai ter os sarcodíneos, ciliados, flagelados e esporozoários. Esses 4, galera. 4, pensa comigo, 4 com pés diferentes. O jeito de locomover diferente, galera. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter os sarcodíneos ou risópodos. Esses são diferenciados por conta dos pseudópodes. Na hora de pensar pseudópodes, pseudo, falso, ópodes, pés, a gente vai pensar, eita, falsos pés. Como assim, Fábio? Meu Deus, me desesperei. E aí vai cair essa questão na prova, você vai olhar, ó, falsos pés. Esse pé não é o pé tradicional, que a gente tem um pé lá com 5 dedos. É um pé diferente. Um pé falso, que ele usa para se locomover no meio. Aí ele vai esses
esses sarcodíneos ou risópodes, eles vão fazer parte do filo Rhizópoda. E a gente vai ver como é que funciona esse pezinho deles com o exemplo a ameba. A ameba é a mais famosa entre elas, né? Entre a galera desse filo. Aí só pra sair, a ameba é famosinha do Instagram. Vamos diferenciar. Eles habitam água doce. Eita, Fábio, pode estar na água do Rio, São Francisco? Pode. Pode estar na água doce. Ele tem vida livre, ele tá lá vivendo suave, na boa, na nave. Aí, só que existe dentro do corpo sem causar prejuízo. Vai pensar, eita, vou machucar Fabão não, porque Fabão é de boa. Eles não machucam o ser humano. Pode viver dentro de você de boa, você nem sabe, ele tá lá só tute, tute, tute. Aí, galera, a gente vai diferenciar, como exemplo, a Entamoeba coli, né, a que habita o intestino grosso. A gente vai pensar logo no nome, ele habita tal lugar. Entamoeba gengivalis, gengivalis. Lembra do quê? Gengiva, vive na boca. Eita, Fabão, é muito fácil, né? É muito fácil. A gente vai pensar, eles são parasitas, né? Ele tem a entamoeba histolítica, né? Que vive no intestino grosso e provoca a amebiase, né? A amebíase. Vamos lá. A gente vai ver lá o desenho deles, aproximando. A gente vai poder ver a ameba. Olha lá, como é que é. Meu Deus do céu, Fábio, é muito feio. É, verdade. Ó, tá vendo esse negocinho assim, esse negocinho saindo dele? É o espécie do pseudópode, né? Esse falso pé dele. Ele vai se movendo aqui, tá ligado? Vai se movendo. Pode ver a estrutura dele, é bem diferenciada. Não vai ter como confundir, galera. Você vai ver a imagem e vai pensar. É aquela lá que o Fábio falou, como é o nome? Como é o nome? Ameba. Se lembra de amoeba. Amoeba, ameba. Não é gelequinha? Pronto. Igual. A gente vai passando aí, ó. Vai passando aí o slide. Opa, opa. Aí, ó, a gente pode ver agora um desenho mais simples, ó. Ah, Fábio, essa iluminura. Iluminura, esse desenho, essa ilustração. Ah, essa aqui é mais simplificada. Você vai ver na prova, normalmente é assim, né? Aí só que não vão dar os nomes, aí você vai diferenciar. Você vai ver a estrutura lá, ó, os pezinhos, esses pseudópodes, para se locomover no meio. Você pensa pseudo falso, óculos pé, pronto. Falso pé, se locomover no meio. Aí ele vai, ó, se movendo e vai englobando o que quer comer. Aquele pezinho vai lá, rodeia, oi, engolir, comer, é nóis. E vai pegando o alimento só dentro do corpo humano. Lembra disso, galera. Não é prejudicial. A ameba, a moeba é nossa amiguinha. Fechou? Fechou. Vai passando. Vamos lá, ligeiro, ligeiro. Os foramíferos, eita, fora, eita. Foramíferos, aí você vai pensar, olha a estrutura dele ali, ó. Não tá vendo essas pontas? São diferentes da ameba, né? Eles fazem parte do filo foraminífero, né? E aí se locomovem com esses pseudópodes, só que é meio diferente, né? Da ameba. A ameba você pode ver que tem muito mais, né? Esse aí é menor. É porque esse é mais complexo, né? Ele tem tipo uma carapaçazinha, né? De cálcio. E meio que limita, não limita tanto, mas limita um pouco a locomoção. Mas mesmo assim ainda tem uma locomoção de boa. Aí, ó, ó vai entrando com esses projetos finos e delicados. Aí aqui a gente tem os heliozoários e radiolários, né? São dois, galera. Vamos pensar, ó. A gente vai diferenciar. Os dois são do filo Actinópoda, né? E a gente vai pensar o seguinte. Esses dois se diferenciam por besteirinha, né? Você vai pensar, você vai olhar a imagem e falar, eita, tá bom. É isso. Aí você vai pensar, não. A estrutura mais complexa deles, né? A mais feinha, assim, você vai olhar isso aqui dá trabalho desenhar. É ele. Esse é o Actinópoda. Aí você vai pensar, ó, eles têm esses raios, da célula, em volta da célula, só um monte de furinhos aí, ó. Tá aproximando a imagem, você pode ver. Aí você vai pensar, e Fabão, como é que eu vou diferenciar eles? Porque são tudo a mesma coisa. Aí você vai pensar, ó, vai pensar no meio de locomoção deles, aqueles pezinhos, aqueles falsos pés. São um monte de furinho assim, você vai pensar, eita, e aí, Fabão, e qual é qual? Aí você vai pensar, ó, os radiolários são marinhos, galera. Galera, marinho, mar, é de água salgada. Já os heliozoários são marinhos e água doce. Então, bom, posso encontrar na água também? Pode encontrar na água também, você deve. Então, toma cuidado, galera. Aí, ó, você pode ver que ele é feito de um esqueleto, né? Esse esqueleto é interno. Você não vai poder ver assim com facilidade. Porque fica dentro, né? Interno dentro. E é de sílica, o material feito, né? Aí por isso que tem essa forma bem, ó,
diferente, tá ligado? Só tchau, tchau, tchau. Aí você vai passando a imagem. Agora, galera, agora vem esse aqui é de graça, galera. Ciliados. Você vai olhar para esse bicho e vai pensar, tá bom? Ele parece algo que eu já vi em embriologia, tá bom? Sabe o que é? Sabe o que é? O espermatozoide. Galera, igualzinho. Só que tem as diferenças, né? Mas, ó, tem aquela caudinha, aquele cílio e tem aquele corpinho, galera. Galera, você vai olhar, vai bater o olho ciliado, cílio. Ó, se a gente tem no olho o quê? O cílio tem aquele cabelinho, né? É o cabelinho do rabo do bicho. Aí você vai olhar, ó, ele pertence ao filo Ciliópora, ó, e se locomove por meio desse fio, assim, ó, curto e numeroso. Tem um monte bem juntinho, assim, você nem percebe. Aí vai se locomover dentro do meio, ó, pô, pô, pô. Aí você vai olhar e vai pensar, tá bom, tá, tá ficando difícil, tá bom. Aí você vai pensar, não, galera, calma. Ele vai ter essa boquinha na frente dele, não é uma boca, né, mas a gente pode chamar de boquinha, que ele vai grudar no lugar que ele vai. Ele vai lá, chegar lá, ó, pô, grudar e ficar preso no lugar. Meio que a boquinha, só dando chupão. E absorvendo o alimento. E usando a caldinha para se locomover, galera. Eles são mais numerosos, galera. Sempre andam em bandos, só na galerinha. Você não gosta de andar sozinho, né? Quando eles andam na rua lá, eles andam em bando, galera. Vamos lá, passando. Agora a gente tem os flagelos ou mastigóforos. Aí, tá bom? Eita, e agora? Esse aí parece com o do passado. Calma, galerinha. Galerinha, você vai olhar aqui mais, ó. Chega, dá pra perceber, tem um monte de flagelos, ó. Aproximando a imagem, você vai poder ver um monte lá, ó. Só três ali, ó, mas um monte, assim, ó. Só pra se locomover. Ou o outro era bem juntinho. Esse aí é mais separadinho, tá ligado? Você bateu o olho, ó. Calma, 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 que é fácil. Vamos lá. Aí esse pertence ao filo Zoomastigópora, né? E ele se movimenta através dos flagelos, parecendo um chicotão, só pá, tá ligado? Chicote você apanhava da mãe quando era guri? Exatamente. Não o mesmo chicote, mas é parecido. E ele usa esses flagelos aí para capturar alimento. Ele olha lá, oi, olha o alimento aqui, olha esse rangão. Ele vai lá e captura o alimento e come. E obtém os nutrientes. Aí, galera, você vai ver esses nomes aí embaixo. A gente vai ver os que, ó, a gente vai ver essas espécies de parasitas aí embaixo, que é pra gente normalmente cair em prova, né? São mais famosinhos, né? Esses são os famosinhos do Instagram. Aí você vai olhar o nome lá, ó. Trichomonas vaginalis. Galera, confia no meu latim aí que tá fácil. Trichomonas vaginalis. Fábio, e tem esse vaginalis aqui é vagina? É genitália feminina, galera. Sabe quando você adentra a genitália feminina, você vê a mucosa. E essa mucosa, ele pode se alojar lá. Então, galera, na hora de fazer sexo e tal, tomar cuidado, usar camisinha, porque ele pode ser passado. Galera, ele entra lá e fica lá e é. Ave Maria, meu Deus. Toma cuidado, galera. Aí a gente tem aí, ó, Trypanosoma cruzi. Isso aí eu já vi, Fabão. Isso aí é famoso. Isso aí é o da doença de Chagas, galera. Vai ser explorado pelo professor lá na frente. Galera, esse aí é o que o barbeiro passa. Aí, galera, a gente tem agora o triponossoma. Tá bom, esse triponossoma é porque eles são da mesma galera? É, triponossoma, mesma galera. Brucei. Eita, esse brucei. Sabe quando você vai deitar e fala, ah, e você debruça? Então, brucei e debruçar, galera, ó, tá ligado? Muito fácil, galerinha. Aí a gente vai pro último, mas não menos importante, os esporozoários, galera. Tá bom? Esporo. Eu lembro de esporo. Esporo é porque ele tem aquele negócio só, tá ligado? Esponja, parece uma esponjinha assim, cheia de coisinha. Então, é um esporozoário, parece um esporo, um esponjinha assim. Galerinha, aí ele faz parte o esporozoário faz parte do filo apicomplexa, né, galera? Esse filo, eles não possuem, sabe os outros lá atrás? Eles não tinham um jeito de se locomover, o cílio, aquelas perninhas gigantes, tá ligado, galerinha? Esse aí não tem, esse aí fica à deriva. Sabe quando você tem um barquinho e perde o remo? Exatamente, no mar, fica só a deriva. Deixa o mar levar. Galera, não possui, presta atenção. Esporozoário não possui. Barquinho sem remo, galera, não possui jeito de se locomover, fica à deriva. Eles são parasitas intracelulares, galera. Eles adentram as células, ficam lá dentro, junto a galera, amutua,
Aí sabe quando você enche uma balada de galera e não cabe mais, fica começando a botar a galera pra fora? Exatamente, é bem assim. Muita galera dentro da célula, todo mundo é expulso, galera. Presta atenção. Eles se multiplicam lá dentro, a reprodução lá dentro, e sai a galera e destrói a célula. Isso é muito preocupante, galera. Toma cuidado com isso, com ingerir e tal. Eles são espécies de parasitas humanos e animais. Ó, eles só têm animais e vertebrados, galera. Quando você pensar, pô, pode ter uma raposa? Pode. Pode ter, não sei, numa árvore. Não, galera, não pode ter na árvore. A árvore é animal? Não é animal, galera. Vamos lá, vamos tomar cuidado com essas coisas. Eles têm um ciclo de vida mais complexo que existe da galera lá. Eles, tá bom, perdeu o pé, mas ganhou no ciclo de vida, exatamente. Ele tá lá só, hoje eu sou mais evoluído, galera. Topo da cadeia, tá ligado? Exatamente, galera. A gente pode ter como exemplo dessa galera aí, desse grupo, os plasmódios, né? Os causadores da malária. Galera, fica essa doença lá que dizimou um monte de gente. Entendeu? Então, galera, eu fico aqui, é isso. Segue com o próximo professor. É nóis. E aí, galerinha, sou o professor Juan, monstrão da biologia. Falar um pouco aqui sobre as células e, primeiramente, sobre as células dos protistas, é claro, né? Eles têm algumas diferenças e semelhanças com as células normais. Primeiramente, os protistas, eles têm uma semelhança muito branda entre as células animais e vegetais. Mas sua diferença está no aspecto dos plastos das algas. Esse plástido das algas, ele tem uma diferença na sua membrana fotossintética, que ela se localiza mais numa organização interior, interna. Mas o que é plástico? Todos estudamos o que é plástico na organização de uma célula vegetal. O plástico também pode ser chamado de plasmídio. Eles são organelas em que há a presença de DNA, é a única organela que há a presença de DNA. Ela pode fazer uma autoduplicação dela. Ela pode se autoduplicar, pois ela tem, assim, a formação de DNA, então ajuda com que facilite essa autoduplicação. Ela também faz uma função que é ser altamente parecida com a mitocôndria. Agora, vamos ao próximo slide. Pode passar aí, né? Agora, vamos ver uma célula no geral. Quais características dessa célula protista? As células protistas, elas são eucariontes. Então, eucarionte já disse que é complexa, mas não tão complexa quanto algumas células, pois ela é unicelular, é claro. Como o Naira havia dito antes, ela faz tantas funções que normalmente células multicelulares fazem. Respiração, excreção, reprodução, fazem diversas funções. Agora, a parte da sua locomoção, pode passar, né? A sua locomoção, como Fábio tinha dito antes, elas podem se locomover de diferentes formas, mas as mais conhecidas são pelos cílios e flagelos. Essas locomoções, elas, como na foto aqui diz, são a locomoção de cílios e de flagelos, acontecem dessa forma. É bem parecido com um espermatozoide, e essas ondulações entre os cílios, fazendo com que haja uma movimentação meio gosmenta. Mas essas movimentações dos cílios, é claro, são pelos ciliados e flagelos, e pelos flagelos flagelados. Agora, dependendo do meio ambiente onde elas vivem, elas podem sofrer algumas adaptações, fazendo com que elas tenham um modo de vida totalmente diferente uma das outras, dependendo do meio onde elas vivem. Elas podem ser parasitas, podem viver livremente, mas a maioria delas, elas são de maioria aquática, podem viver em vida livre, como a maioria mesmo dos protistas vivem em águas, vivem em ambientes úmidos, as pedras cheias de lodo úmido e essas coisas. Agora, vamos à representação dessa célula. Pode passar o slide. Os ciliados, eles têm algumas organelas em comum. Eu vou dar um exemplo aqui do ciliado. Eles têm organelas como o vacúolo contrátil, que faz a regulação osmótica. Não de menos, mas também tem a vacúolo digestivo, faz a digestão, que eu vou dizer adiante
esse processo como se forma um vácuo digestivo, até a liberação de todos os resíduos. Ele tem um macronúcleo, diferentemente das outras células normais. Esse macronúcleo, ele faz uma função muito boa, muito específica. Ele tem uma síntese de DNA e RNA. Agora, o micronúcleo, não menos importante, quer dizer, muito importante, faz assim, a reprodução, tanto sexuada quanto assexuada, como na era de infância. Agora, tem uma organela que eu não deixei em específico, que é o tricocisto. Ela se forma é um filamento muito longo, onde há uma defesa, a defesa da célula, a defesa do organismo, a defesa do ser protista. Agora, o citostoma, como vocês podem ver aí, é a boca da célula. A entrada dos alimentos desse protista, passando por esse citostoma, ele vai direto para a citofaringe, em que há um acúmulo desse alimento, e posteriormente é formado o váculo digestivo, que eu ia falar antes. Agora, o váculo digestivo, como ele é formado? Com a união do fagossomo com o lisossomo, é formado o váculo digestivo. Em que o fagossomo, ele é tipo uma bolinha membranosa. E o lisossomo, de células animais, animais também presentes aqui, eles fazem a degradação de algumas substâncias. Aí a união desses forma o vácuo digestivo. Depois disso, toda a digestão ser feita, todo o processo ser feito de maneira eficiente, é formado um vácuo residual. Esse vácuo residual implica tem resíduos, como o nome já diz, dentro deles. E esses resíduos, eles têm que sair de lá da célula. Eles saem por essa cavidade, por essa bolinha que está infiltrada aqui perto dos cílios, que é o citopídeo. Há toda uma plasmocitose, que é a eliminação do lixo, dos resíduos, e faz com que haja a regulação de toda essa célula unicelular. Então, é isso que eu queria dizer sobre as células dos protistas. Vou passar aqui para Edson agora. Professor. Fala galera, aqui quem fala é Edson, professor, e eu vou ensinar agora para vocês a apresentar a parte ruim, a parte casca grossa do negócio. Vamos apresentar aqui as doenças causadas por esses protozoários que foi acabado de falar, né? Aí atrás. Começando com a leishmaniose, que é uma doença causada pelo protozoário do gênero Leishmania. E como é que ocorre a transmissão dessa doença? Ela é causada através da picada do mosquito Lutzomia, que é importante frisar que é um mosquito infectado. Porque o mosquito não já nasci aqui e vou passar a doença para todo mundo, não. Ele precisa primeiro entrar em contato com alguém infectado, sendo ela cachorros ou humanos. Essa doença também pega muitos cachorros, eles sofrem muito com isso, tendo até uma parte polêmica que eu vou falar um pouquinho para frente. E esse mosquito contaminado vai até a pessoa e transmite essa doença. E quais são os sintomas dessa doença? Ele causa, primeiramente, lesões na pele, aquela feridazinha que você olha assim, não estou sentindo nada, tá de boa aqui. E tem o tratamento, sim, pode levar meses, mas se não tratado, ele pode evoluir para a parte visceral, que aí o bicho pega, começa essa ferida abre, pode transmitir para a parte do rosto e fica muito feio, como se pode ver aí nas imagens. E qual é o meio de evitar essa doença aí, Edson? Que eu não estou a fim de pegar não, beleza? Para a gente saber como se evita essa doença, precisamos saber o sintoma, ou a transmissão. A gente já sabe que é pelo mosquito, é só evitar a picada do mosquito, usando repelente, e formas de evitar o mosquito, né? E qual é a parte que envolve os cachorros que você falou aí? Esses cachorros também pegam essa doença. E na maioria dos casos,
é aconselhável que o sacrifício do cachorro, né? Porque o tratamento para os cachorros são muito caro e muitas das vezes não tem resultados assim satisfatórios, né? E aí é aconselhável o sacrifício do cachorro. Ah, Edson, mas é muito mal, é real. Muito triste essa situação, mas é o que tem que ser feito. Vamos passando mais adiante. Temos a malária, a doença parasital que mais afeta pessoas no mundo. E como é que ela é transmitida? Através da picada do mosquito, Anopheles. E como é que ela é a que mais afeta a pessoa do mundo? Eu nunca nem vi alguém morrer de malária aqui. É porque ela afeta mais o continente africano, né? E quais são os sintomas? A febre intermitente, que pode ser quartã ou terçã, que é aquela febre que você sente febre num dia, aí no outro dia tá de boa. Tô de boa aqui, a febrezinha passou, aí passa 1, 2, 3 dias, no quarto dia, febre de 90 graus. Aí, essa é o sintoma. E como é que a gente evita a transmissão dessa doença? Como falado anteriormente, a gente precisa saber como se transmite para saber como se evita, né? A transmissão é pela picada do mosquito. A gente tem que evitar esse mosquito, como repelente, fechando as janelas, né? Usando mosquiteiro, né? E é isso como a gente evita a transmissão dessa doença. Seguindo mais adiante, temos a doença de Chagas, que é uma doença causada por um protozoário Trypanosoma cruzi, como foi falado lá, né, pelo professor Fabão, que esse protozoário aí na imagem, que é muito bonito por sinal, mas para causar doença aí já é outros 500, né? Como é que ocorre a transmissão dessa doença? É através das fezes do barbeiro. O barbeiro chega lá e ele normalmente ataca de noite, né? E ele pica a pessoa. Nessa que ele está chupando sangue, ele acaba defecando, né? Soltando fezes. E nessas fezes, na maioria das vezes, quando a gente acorda, a gente vê aquela ferida causada pela picada, vai esfregar e acaba empurrando as fezes para essa ferida, né? E quais são os sintomas dessa doença? Tem primeiro a fase aguda, que é a fase mais leve da doença, né? Aquela só febre, muitas das vezes não tem sintomas, mas essa doença pode evoluir para a fase crônica, e nessa fase pode durar anos, décadas, não se sabe ao certo o tempo, né? Mas quando chega, ela pode causar morte, sendo que nem tem tratamento para isso, que ela causa um inchaço, pode ser tanto no coração quanto na parte do intestino. Vai inchar, 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 causar aquele aumento, né? Sendo a ser muito fatal. E como que se evita essa doença? O barbeiro normalmente habita em regiões, casas de barro, estruturas onde ele pode se esconder, né, no mato, área rural. Então, é aconselhável que nesses lugares vocês protejam bem as janelas, usem mosquiteiros, né, para evitar que ataque de noite. Passando para a próxima doença, temos a doença do sono. Essa daí eu tenho certeza que eu tenho. Não, pode ficar tranquilo que aqui no Brasil ela não está presente. A transmissão dela é pela picada do mosquito tsetse, que só é encontrado na região africana. E quais são os sintomas dessa doença? Ela, a priori, né, ela causa febre e anemia. Com o passar do tempo, ela pode evoluir, atacando o sistema nervoso e causando sonolência, que é algo muito grave, né? Porque ela não é só uma sonolência assim, tô aqui, vou dar um cochilo de 30, não. Você acaba dormindo 2, 3 dias, acordando e ficando com sono de novo. E isso causa muitos problemas, né? Anemia, a pessoa não se alimenta direito e causa diversos problemas. E como falado anteriormente, né? A gente sabe na transmissão, a gente sabe como se prevenir. Como a transmissão é pelo esse mosquito, mesmo tratamento, né? Usar repelente, mosquiteiro, e é isso.
temos essa outra doença aqui, que é a tricominase, que já foi falado, né, pelo professor Fábio, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmitida. Ah, Edson, mas não é uma doença, não é DST? Não. No caso da DST, é doença, normalmente apresenta sintomas. Nesse caso, não. Muitas das vezes, essa doença não causa sintomas. Ah, mas eu estou vendo ali sintomas. Sim. Normalmente no gênero masculino, os homens que contraem essa doença não apresentam sintomas. Já as mulheres podem apresentar corrimento e dor ao urinar e, em casos extremos, causar infertilidade. E como se evita essa doença? É simples, é só você usar camisinha, né, preservativo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, é só ir no postinho lá, dá de graça, né? E é basicamente isso. Vamos passar para o próximo professor. Pessoal, aqui é o professor Glebson. E como eu disse, eu vou falar sobre as algas. De começo, vamos estar falando sobre as suas características gerais. As células das algas, elas são células eucariontes que fazem fotossíntese, ou seja, são células fotossintetizantes. E se liga nesse bizu bem importante que eu vou passar para vocês. Os maiores produtores de gás oxigênio não são as plantas, são as algas. Um bizu bem importante para você anotar aí, hein? Falando agora sobre a sua classificação, por algum tempo, as algas elas foram classificadas no reino vegetal por conta da sua semelhança com as células vegetais. Mas como são organismos mais simples e não possuem tecido organizador, elas foram reagrupadas no reino protista. Passa, por favor, Nairo, o slide. Tá, mas onde eu encontro essas algas? As algas elas podem ser encontradas em rios, lagos, mares, em tanques, tanto em água doce como em água salgada. Uma coisa bem importante é a sua localização. Mas como assim, professor, sua localização? Eu vou citar um exemplo para vocês. O Rio São Francisco. Sabe aquelas algas que vêm junto com a correnteza da água, que a correnteza da água leva? Aquelas águas que ficam boiando? Pronto. Essas algas, elas recebem um nome. É chamado de algas platônicas. Agora, aquelas algas que ficam no fundo do rio, no fundo do mar, em cima de uma rocha, elas são chamadas de algas bentônicas. Agora vamos estar falando sobre o grupo e as classificações das algas. O primeiro grupo são as algas verdes. Essas algas elas podem ser multi ou unicelular. Se ela for de unicelular, elas podem viver em colônia, viver em grupinhos. A maioria dessas algas verdes são encontradas em água doce, mas como sempre há exceções, pode haver algas verdes marinhas. E outra coisa é que as algas verdes, elas se caracterizam pela presença de clorofila A e B e elas possuem espécies comestíveis. O segundo grupo são as algas vermelhas. Essas algas elas são geralmente marinhas e a maioria delas é multicelular. Seus pigmentos são de cor vermelha, obviamente, né, como já diz o nome. E agora preste atenção nisso aqui. Algumas dessas algas podem estar associadas aos corais. Mas o que tem a ver, professor? Qual a semelhança? A semelhança é o carbonato de cálcio. Tem alga vermelha que possui o carbonato de cálcio. O terceiro grupo são as algas pardas. Essas algas elas possuem um corante bem específico, que é chamado de fucoxantina. Um nome um pouco difícil, mas nada complicado. Elas têm, por isso que o nome delas se chama parda, porque esse corante dá essa cor meio dourado, meio parda para as algas. Elas são algas multicelulares, elas são exclusivamente marinhas. E lembra que eu falei lá no começo, aquelas algas que vivem no fundo? Pronto, essas algas são essas. Elas são bentônicas. Essas algas vivem no fundo do mar e elas podem chegar até 60 metros de altura. Passando agora para o quarto grupo de algas, essas algas elas fazem parte do fitoplâncton. Essas algas elas são flutuantes, que ficam flutuando no rio, flutuando no mar, flutuando em tanque. E elas são unicelulares e também são flageladas. Passando agora para o último grupo, são as pirrofáceas. Essas são
unicelular, elas são constituintes de plâncton, e essas algas elas são responsáveis pelo fenômeno conhecido como maré vermelha, que é esse que vocês vão ver agora, essas duas imagens. Como que funciona, professor? Como que acontece esse fenômeno? É o seguinte, ele ocorre devido à aglomeração dessas algas. E um fator que contribui para isso são a quantidade de matéria orgânica proveniente do esgoto e lixo doméstico lançado no meio aquático. Além de estar tornando a água imprópria para o consumo humano, ele colabora para o crescimento exagerado das algas. Com o crescimento dessas algas, elas vão estar fazendo aglomerações, e essas aglomerações vão estar fazendo também com que as algas produzem e liberam toxinas que causam o envenenamento da água, afetando outras espécies, por exemplo, provocando a morte do peixe, acarretando também os prejuízos econômicos relacionados à atividade pesqueira. Agora vamos estar falando sobre a reprodução das algas. A reprodução das algas, ela ocorre de forma assexuada e sexuada. Ela pode estar acontecendo por bipartição ou divisão binária, pode ocorrer por fragmentação do talo, que é quando um pedaço do filamento da alga ele se desprende e vai girar outro filamento por meio da mitose. A sua reprodução pode estar acontecendo também por meio da esporulação, que é a formação de células existentes, e em algumas algas ocorre a alternância de reprodução, sexuada e assexuada, havendo indivíduos haploides e diploides. E por fim, eu vou falar agora sobre algumas comidas que utilizam as algas comestíveis. Normalmente as algas elas fazem parte da nossa alimentação diária e a gente nem se dá conta disso. O primeiro tipo de comida que eu vou estar citando são o sushi e os temakis. Esses são bem conhecidos entre nós, né? Eles fazem parte da culinária japonesa. E as algas, elas são comidas, podem ser comidas cruas ou fritas. E nessa culinária, especificamente, as algas, elas servem para estar fazendo aqueles bolinhos de arroz. Elas servem para fazer os rolinhos e dentro vem o peixe cru. O segundo tipo de comida é uma tal da sopa de miso e também saladas. Para esse tipo de sopa e para essa salada, é usada uma alga específica que recebe o nome de wakame. Essa alga ela tem um gostinho mais adocicado, ela possui um alto teor de cálcio e vitaminas, e ela é muito usada nessa sopa, que faz parte da culinária japonesa. E por fim, a gelatina, que é bem conhecida também entre a gente, né? A gelatina, que ela vem da alga específica da alga vermelha, que tem o nome também de agar-agar, que é um tipo de gelatina vegetal. Então, galera, esse foi o nosso videoaula sobre o reino prostista. Espero que vocês tenham gostado. Venham cá deixar meu abraço para todos. Valeu!